Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém.
por tudo que tem feito. Vamos agradecer ao Senhor essa noite, cada vida que está aqui na casa dele. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês. E agradecer ao Senhor cada vida, por a nossa vida, mais um dia de vida que o Senhor nos deu, de estar aqui na casa do Senhor. Então vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa noite. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te Poder citar, irmãos, que alegria estar junto com os irmãos. Mais uma vez, aqui na casa do nosso Deus, esse lugar que foi preparado por Deus para a sua honra e para a sua glória. Aqui nós cantamos louvores, aqui nós oramos, aqui nós abençoamos, e nós já estamos há 21 anos aqui nesse bairro, vencendo lutas e transpondo barreiras. E eu quero agradecer a cada um de vocês, porque vocês fazem parte deste ministério da Igreja Batista de São Conrado, administrado pelo pastor Eleomar, e hoje na direção do irmão Rogério aqui no bairro. E eu louvo a Deus, porque o que tem sustentado esta congregação é a oração dos irmãos. A oração que o irmão faz, pedindo ao Senhor para que abençoe essa igreja, Deus tem atendido, irmãos. Deus tem atendido e tem trago pessoas do espiritismo, da macumbaria, tem trago pessoas das drogas para a luz do Evangelho de Cristo Jesus. E eu sou muito grato a cada um dos irmãos pela oportunidade que tem de estar servindo ao Senhor, o nosso Deus. Eu quero que você dê um abraço da pessoa que está do seu lado aí, ó, porque você ainda não viu, não deu tempo, né? Então fala com ele assim: olha, parabéns, você está fazendo 21 anos. 21 anos, está com cara de jovem, né? Está com cara de jovem. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Todo mundo com cara de jovem, né, pastor? Parabéns, pastor. Parabéns. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe também na direção da Igreja Batista em Itaparica. Nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. Vamos fazer a leitura bíblica responsiva. Ok? Tudo bom, irmã Helena? Falar para nós?
Mateus 16, de 13 a 18, diz assim: E chegando Jesus à parte da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A igreja. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E ele lhe disse: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Toda a igreja. Então também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós não merecemos, Senhor Deus, mas o Senhor, com o seu cuidado, com a sua proteção, o Senhor tem nos guardado e tem nos mantido de pé. Tem nos feito, Senhor Deus, bênçãos aqui. E nós te louvamos, Senhor Deus, por cada pessoa aqui. A pessoa que começou esse trabalho aqui nesse bairro, as portas que se abriram aqui para esse trabalho, Senhor Deus, que todos possam ser abençoados e nós glorificamos o teu santo nome. Porque o Senhor está nos céus, o Senhor está cuidando de nós, é o Senhor que vence batalhas, é o Senhor que abriu o mar vermelho e é o Senhor que plantou essa igreja nesse local. E nós glorificamos ao teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Deus e nós nos curvamos perante a sua face para glorificar o Senhor. Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Nós vamos aproveitar esse momento, irmãos, vamos fazer o nosso ofertório. E nós queremos falar para os irmãos que nós estamos em campanha para a compra do terreno aqui nesse bairro aqui, tá? E se o irmão, se ele quiser fazer um Pix, a irmã Marli vai auxiliar para que você possa fazer o Pix aí. E nós queremos também, convidamos os irmãos também para ser mantenedores dessa obra, tá? Ali atrás, a irmã Marli vai estar com o material ali. E se os irmãos quiserem preencher ali, colocar o nome, o telefone, a gente vai ligar para o irmão e só vai lembrar do irmão. Olha, a gente está querendo comprar aquele terreno, a gente está precisando da oferta do irmão, né? Então a gente vai fazer isso dessa forma. Mas também nós temos o Pix ali que está na mão da irmã. Nós não podemos providenciar para colocar nas cadeiras, mas os irmãos podem fazer essa oferta nesse momento, ou então aqui no gasofilácio, enquanto nós cantamos esse hino. Louvemos ao Senhor. Amém.
quero com muito carinho parabenizar vocês por mais um ano, né? 21 anos. 21 anos de uma trajetória missionária. 21 anos servindo e honrando ao Senhor Jesus nesta comunidade. Eu quero dizer para os irmãos que esta igreja nasceu de um projeto missionário, de um sentimento missionário, de um sonho missionário. Essa igreja ela surgiu exatamente como a própria Bíblia nos orienta. A Bíblia nos ensina que de casa em casa nós devemos semear. E o nosso princípio batista nos ensina enquanto que quando nós chegamos num determinado bairro e esse bairro não tem uma igreja batista, nós nos movemos, nos mobilizamos para organizar, para que uma igreja batista seja organizada. Eu quero agradecer aos irmãos que têm sempre orado por nós, orado pela saúde da minha esposa, orado também por minha saúde, porque eu sei que a igreja ela é o corpo vivo do Senhor Jesus. E a igreja, como corpo do Senhor, e por ser viva e saudável, novas pessoas foram chegando. A Bíblia diz que um planta, outro colhe, mas é o Senhor Deus Todo-Poderoso que dá o crescimento. Nós chegamos aí em São Conrado, no dia 20 de junho de 2004, exatamente há 21 anos atrás. Foi o primeiro culto realizado no domingo pela manhã, porque antigamente funcionava uma serralheria e não tinha energia lá. Por incrível que pareça, a serralheria tinha saído e eles estavam instalando energia. Mesmo assim, na realidade nós que instalamos, mas mesmo assim nós nos reunimos com muito carinho naquela manhã. Foi uma manhã maravilhosa, foi uma manhã ensolarada e começamos uma trajetória. E essa trajetória começou por iniciativa da Segunda Igreja Batista de Vila Velha, que hoje é a Igreja Batista Redenção. Tinha uma família que era a irmã Sayonara Pimenta, suas duas filhas, que eram uma criança e outra adolescente, o seu esposo, e o pai da irmã Sayonara, que era o irmão Sebastião, era o vice-moderador da Segunda Igreja. E vendo a dificuldade da filha em sair à noite para congregar, né, lá no centro de Vila Velha, então houve uma iniciativa juntamente com a Associação Batista Vila Velhense, com a Convenção Batista, para que iniciasse a nossa querida Igreja Batista. Como que foi mesmo o trabalho? Começou aqui na sua casa, depois atravessou? Na sala aqui. Quanto tempo foi? 2 meses, acho. Depois eles dão. Então quando mudou pra lá, eu cheguei aqui e tinha 2 meses. Não tinha nem, era passadinho. Eu fui pra lá ele nem me conhecia direito. Eu fui pra lá ele só me veio de boné. No dia que tirou o boné, esqueci. No dia que eu tirei o boné, cheguei lá, com o Sayonara. Aí o Sayonara me apresentou e ele olhou assim pra minha cara. Ué, quem é você? Eu sou marido dela. Ué, diferente, tem um boné, tá cá. Então, queridos, iniciamos esse projeto missionário com o sonho de que famílias iriam chegando, e famílias foram chegando. Também pessoas se converteram, pessoas aceitaram Jesus como Salvador, pessoas foram batizadas, crianças foram apresentadas, foram feitos vários trabalhos missionários aí, e nós louvamos ao Senhor por isso. Depois de um determinado tempo, a Segunda Igreja Batista de Vila Velha, através do seu novo pastor, entendeu formar parcerias e transferir a maternidade da nossa querida Igreja Batista em São Conrado para uma igreja com um porte maior. E aí a PIB de Itaparica, com toda a visão missionária do pastor Mazinho, do pastor Eliomar, né, através de toda uma interlocução que nós tivemos com ele, abraçou de uma maneira muito especial. Em 2017 nós saímos, outros homens de Deus assumiram e a obra do Senhor continua. Porque como nós falamos, a palavra de Deus diz que um planta, outro colhe, mas é o Senhor que dá o crescimento. Com muito carinho, eu quero também, em nome da Segunda Igreja Batista em Guarapari,
manifestar os meus parabéns a vocês. Que Deus continue abençoando, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Bom, graça e paz, irmãos, graça e paz, meus amigos. Tenho no meu coração uma alegria muito grande e uma grande satisfação do período que passei com os irmãos. Foram 2 anos, mas foram 2 anos intensos, de muitas alegrias. Não me lembro, estou sendo muito sincero com os irmãos, não me lembro de tristezas, não me lembro de derrotas, não me lembro de dias onde nós não nos encontramos rindo, sorrindo e alegre. Que período bom para a minha vida. Que amizades preciosas fiz neste lugar. E como o meu coração se alegrou nos períodos que estavam com os irmãos. Carrego isso para a minha vida, não só eu, mas também a minha esposa Patrícia. E com muita alegria viemos nesse vídeo agradecer a Deus pelos 21 anos da Igreja Batista em São Conrado. 21 anos onde Deus tem sustentado esse trabalho, porque foi Ele quem o plantou ali. Que Deus abençoe o coração dos irmãos, fortaleça cada dia e que nessa caminhada o nome do Senhor seja cada dia mais glorificado. Deus abençoe os irmãos, uma saudade, fiquem com Deus. Foi aí que mudamos para o centro do bairro, um lugar mais amplo, mais arejado e com isso também outros desafios, como a pandemia que veio e nós pudemos administrar juntamente com a família do irmão Vinícius Laurentino. E Basque, a igreja sempre no coração, o lugar onde vivi o sonho chamado família, o plano de Deus para que vivamos entre irmãos. E entre irmãos nós nos servimos, nos amamos e juntos proclamamos a palavra do Senhor. Bom, aí foi o início, né? O início da minha vida ministerial e matrimonial, pois aí me tornei pastor, me tornei esposo e me tornei pai. Aqui está, né, Dona Cecília. Bom, juntos nós vivemos João 17,4. Glorificamos a Deus cumprindo a missão que Ele nos deu. E para isso aprendemos com Esdras, estudando, praticando e ensinando a palavra de Deus. E vamos avançar servindo ao Senhor, não é? Como eu sempre ensinei, maturidade não tem a ver com a nossa idade, mas sim com a nossa identidade. Que nós possamos avançar como filhos de Deus, anunciando a volta de Jesus até que Ele venha. Beijo, feliz aniversário. Amamos vocês, beijo. Cadê o beijo da Cecília? 21 anos de trabalho da Congregação Batista em São Conrado, a nossa querida Igreja Batista. Aqui nos divertimos e aprendemos também a trabalhar sob a orientação do irmão Rogério e queremos avançar muito mais, principalmente na orientação do pastor Eliomar Correia, que nós agradecemos e louvamos a Deus pela sua vida. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios capítulo 3. Meu irmão, é importante o que irás ouvir agora. Dá uma olhada bem ao teu redor e veja então o que no mundo está a acontecer. Sim, tem de estar pronto, pois não tardará. Não tardará. Olhe bem e veja as guerras e terremotos. Isso mostra quando estamos perto do fim. Vamos sim, decida te aprontar, que a Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sim, tu tem de estar pronto, pois não tardará. Não tardará. Se
uma nova criatura. Tornar-te a ponte, então agora anunciar que a Bíblia fala, meu Jesus já vem pra me buscar. Sim, tu tem de estar pronto, pois não tardará, não tardará. Está pronto, sim, meu irmão, tu tem de estar pronto, sim, meu irmão, tu tem de estar pronto, sim, meu irmão, tu tens de estar pronto, sim, meu irmão, tu tens de estar pronto, assim, meu irmão, tu tens de estar pronto, já. Eu quero convidar você a dar um salto comigo lá no finalzinho do livro de Apocalipse. Vamos lá comigo? Vamos lá no finalzinho agora de Apocalipse, para confirmar essa palavra de que tudo está sendo escrito e tudo será trazido aos olhos de Deus para a nossa avaliação, para a nossa condição. Palavra de Deus, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, que diz assim, no verso de número 11 ao verso 15: Vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deus conhece a Igreja Batista em São Conrado. Deus conhece a sua vida. Deus conhece a minha vida. Deus conhece os meus feitos, os seus feitos também. E diz então o texto, de que segundo as suas obras, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia, e eles foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Meus irmãos, só há salvação para aqueles que confessam Jesus Cristo, Senhor e Salvador de suas vidas. Porque esta é a igreja de Jesus. Nós lemos o texto de Mateus 16. Porque o texto diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz no texto de Romanos: todo aquele que confessa Jesus Cristo Senhor, este é salvo por Jesus. E esse alcançará a recompensa dos céus de Deus. Porque tudo que nós estamos fazendo está escrito, está relatado nos livros de Deus. E será trazido aos olhos de Deus para o nosso julgamento. Então, naquele dia que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, está anotado aquele dia. Naquele dia que você se reconciliou com Jesus, está anotado aquele dia. Naquele dia que você recusou Jesus, está anotado aquele dia. Naquele dia que você não fez nada por Jesus, está anotado aquele dia. Mas aqui a Bíblia diz: eu conheço as tuas obras. Não apenas aqui está a chave de Davi, mas aqui está uma igreja que Deus conhece, a semelhança da Igreja Batista em Filadélfia. Deus conhece a Igreja Batista em São Conrado, e Deus está presente aqui. Mas há uma terceira característica que nos chamar a atenção. Diz o texto: conheça as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Meus irmãos, quantas pessoas acharam que nós fomos fechar as portas? Quantas pessoas julgaram o trabalho da igreja achando que ia fechar? Na verdade, estão blasfemando contra Deus, se levantando contra Deus, porque porta que Deus abre e porta que Deus fecha, ninguém abre. É importante nós entendermos isso. Nós passamos por isso. A primeira igreja batista em Itaparica passou por isso. Era uma casinha lá no fundo do quintal há 40 anos. Daí não vai sair nada. Daí não vai sair nada. A primeira igreja batista em Vitória foi assim também. Havia lá um telhado de zinco, inclinado com alguns 7 bancos,
E as pessoas passavam e diziam, há mais de 120 anos atrás, daí não vai sair nada. Mas aonde Deus abre, ninguém fecha. E o que Deus fecha, ninguém abre. Então as pessoas podem dizer, mas o que Deus já profetizou em sua promessa vai se cumprir. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés. Quantas pessoas que acusavam a igreja não se converteram a Jesus? Que diziam que não ia à frente e hoje fazem parte da igreja de Jesus. São 21 anos de glórias e glórias, de desafios e desafios, mas de vitórias e vitórias. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu tenho aprendido ao longo da caminhada de quase 30 anos de ministério. O que Deus mais gosta é tocar no coração de quem não gosta de Deus. É um paradoxo, né? Porque aquele que não gosta é sincero e verdadeiro. A Bíblia diz que pior é ser morno. Pior é ser morno. Antes fosse frio ou fosse quente. Mas quando aquele que não gosta se converte, meus irmãos, sai pregando para todo mundo. Se torna um evangelista. Amém. Pastorei por quase 10 anos a primeira igreja batista em Andorinhas, ali em Vitória. E tinha um irmão, e ele não gostava que a esposa dele fosse para a igreja. Por quê? Porque na igreja era lugar de bobo, era lugar de idiota, era lugar onde as pessoas deixavam dinheiro para o pastor. É isso que a esposa dela dizia. E quando estava embriagado, ele ia lá na porta da igreja buscar a esposa. Tirava no meio do culto, chamava ela, e ela, para não causar escândalo, para diminuir a vergonha, ela saía rapidinho com o esposo, ia para casa, ele ia falando dela no meio do caminho. Mas um belo dia, quando estava na hora do almoço, como motorista de ônibus, ali na garagem, estando no ponto, Deus falou ao coração dele. Aquele que era perseguidor, agora vai ser adorador de Jesus. E um belo dia, já tinha acabado o culto, eu já tinha feito sermão, nem tinha tido apelo, ele aparece numa porta como aquela que está lá junto com o Rogério, e vem entrando na igreja, vem até a porta da frente, assim, pastor, o culto acabou? Eu falei assim, acabou. Ele falou, não acabou. Então eu disse, não, então não acabou. O senhor já orou? Orei. Vai orar de novo. Eu vou orar de novo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Mas por que eu vou orar? Porque eu vim aqui entregar a minha vida para Jesus. Glória. Aquele que muitas vezes persegue. Como que Deus gosta desse. Porque quando converte, vira um evangelista. E sabe o que ele passou a fazer? Como motorista de ônibus, bolso cheio de folheto com carimbo da igreja. Quando entrava um passageiro, toma um folheto. Entrava um passageiro, toma um folheto. Entrava um passageiro, quem entrar nesse ônibus vai ter que ser salvo, pastor. Mas aquele que é morno, que está meio assim, meio vai, meio não vai, meio vai, meio não vai, isso às vezes atrapalha. Então, meu irmão, muitas das vezes a igreja precisa de pessoas decididas. E aqui, na Igreja Batista de São Conrado, é uma igreja de pessoas decididas, que vieram aos pés de Jesus confessar que só Ele é Salvador, só Ele é Senhor, só Ele é remidor dos nossos corações. Conheça as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força. Sabe, meus irmãos, às vezes nós achamos que a igreja vai dominar o mundo. Eu nunca encontrei isso na Bíblia. Já li algumas vezes a Bíblia inteira. Já fiz leitura sistemática algumas vezes. Mas nunca encontrei a igreja dominando o mundo. Sempre encontrei a igreja salvando o mundo. Você entende isso? Nunca encontrei Deus dizendo que a igreja vai dominar o mundo. Que Vila Velha vai ser de Jesus. Nunca encontrei isso na Bíblia. Que o Brasil é de Cristo. Nunca encontrei isso na Bíblia. Deus não está atrás de territórios. Deus não está atrás de nacionalidades. Deus está atrás de corações arrependidos. E Ele dá liberdade de você aceitar ou você recusar. Que Deus é esse? Te dá liberdade de aceitá-lo
ou de recusá-lo. Que Deus é esse? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Igreja Batista de São Conrado. Você pode rejeitar Jesus, você pode aceitar Jesus, mas Ele continua sendo Deus. Deus não precisa de mim, mas eu preciso desesperadamente de Deus. E é por isso que a porta não fecha. É por isso que a porta não fecha. É por isso que a porta não fecha. E é por isso que a Bíblia diz que farei da sinagoga de Satanás. Olha só, meus irmãos, algumas pessoas vão seguir Satanás. Por isso que eu falo que a gente não consegue ganhar a Vila Velha para Jesus. Porque alguns vão querer seguir Satanás e vão ter liberdade para isso. Interessante. Jesus disse: aquele que me trai põe a mão comigo no prato. Ele não disse que era Judas. Nem a Bíblia. Ele não disse que era Judas. Porque é uma oportunidade de Judas escolher. Então não vai ser eu não, deixa que vai ser outro. Mas quando Jesus então impõe o prato, Judas bota a mão e diz: será que sou eu, Senhor? Alguns vão escolher servir Satanás. Alguns vão escolher a perdição. Alguns vão escolher o inferno. Mas na Igreja Batista São Conrado, nós escolhemos a salvação. Amém. Nós escolhemos os céus de Deus. Amém. Por isso que a porta não fecha. Porque foi Deus que abriu. Mas ele diz: alguns dessa sinagoga, alguns, não são todos, porque se fosse todos, então todos seriam salvos. Alguns da sinagoga de Satanás vão se converter, vão se arrepender. Farei alguns voltarem, porque são falsos, dizem, mentem. Porque desta atenção à minha exortação e perseverança, eu também te guardarei na hora da aprovação. Por quê? Porque tem uma coisa que a igreja faz, e aqui se faz também, irmão Carlos Humberto. O maior elogio que a igreja de Filadélfia sofreu não é porque a porta só ficava aberta para entrar pessoas, não. É porque guardou a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, podemos guardar muitas coisas em nossos corações e em nossas igrejas. Mas se tem uma coisa que nós temos que guardar, sermos defensores, sermos guardiões, é da palavra de Deus. E sabe por quê? Porque passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Elas irão e farão tudo o que Deus determinou através da sua palavra. Então, queridos, nós estamos ouvindo aqui falar o quê? Que no domingo pela manhã às 9 horas tem o quê? Escola Bíblica Dominical. Há quantos anos? 21 anos. 21 anos. Escola Bíblica Dominical. Já tem igreja hoje que não tem mais escola bíblica. Já tem igreja hoje que não se estuda mais a Bíblia. Se estuda de tudo, menos a Bíblia. Menos a Bíblia. Mas a igreja de Filadélfia, a igreja de São Conrado, guardou a palavra de Deus. Então diz a palavra do Senhor que sim, porque desta atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei na hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Preste bem atenção, diz o texto: eu te guardarei na hora da provação. Sabe o que aqui está sendo falado? E aqui caminho já para finalizar nossa reflexão nesta noite. Sabe, meus irmãos, temos visto muitas coisas ruins acontecendo. Mas Jesus diz que isso é o princípio das dores. Está lá em Mateus 24. Isso é o princípio das dores. Falarão de guerras, tremores, pestes, mas isso é só o começo, é só o princípio. Que quando a coisa estiver para ficar muito ruim, sabe o que vai acontecer? Arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Irmãos. Não vamos passar pela tribulação, não. Não vamos, não. Deus não quer isso para você, não, meu irmão. Deus não quer isso para mim também, não, meu irmão. As coisas que estão acontecendo são muito ruins, mas ainda é o princípio, diz a Bíblia. Mas a todos quantos creem, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você não é mais criatura de Deus. Você não é mais amigo de Deus. Você não é mais um seguidor de Deus. Você agora é um filho de Deus. E os filhos têm herança da promessa. E a herança é essa: quando vier a grande tribulação que nós não sabemos nem comparar, nós seremos levados aos céus
na presença do Senhor. A igreja será arrebatada e ela só voltará para o grande julgamento. Aquele julgamento lá de Apocalipse 20. E a palavra que tem dita é essa: alguns estarão à direita, outros à esquerda. Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, preparado está para vocês uma nova Jerusalém. Você vai estar lá, meu irmão? Você vai estar lá, meu irmão? Você vai ficar para trás na tribulação, meu irmão? Então preste bastante atenção. Entenda isso em nome de Jesus, de uma vez por todas. Estamos completando 21 anos, mas nenhum de nós sabe quantos mais aniversários nós faremos como igreja. Jesus pode voltar amanhã, pode voltar semana que vem, pode voltar mês que vem. O que importa é que nós estamos esperando, guardando a palavra, deixando a porta aberta, porque nós somos conhecidos do Senhor. Glória. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, nesta noite. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nesta noite. Você não pode ficar em cima do muro, não pode ser crente morno, você não pode continuar rejeitando a Jesus, porque a palavra de Deus, ela fará tudo aquilo que Deus prometeu. E nesta noite, não tem um presente melhor para darmos para Deus do que uma alma que se reconcilia com o Senhor Jesus. Amém. Nesta noite não tem um presente melhor para darmos para Deus do que uma alma confessar Jesus Cristo Senhor e Salvador da sua vida. Meu irmão, essa porta não vai se fechar até que Jesus volte, até que arrebate a sua igreja. Mas a pergunta é: você vai com a gente? Vai estar conosco, meu irmão? Então, se você está afastado, reconcilie-se com Jesus nesta noite. Se você estava em dúvida, aceite a Jesus nesta noite, porque a boca que confessa Jesus, Ele ouve. O coração que se abre para Jesus nunca mais se fecha. E é o Espírito falando com você nesta noite. Eu quero fazer essa oração finalizando a minha pregação nesta noite. Mas não é a pregação do pastor, é a palavra de Deus no seu coração. Ela não voltará vazia, mas fará tudo o que Deus já prometeu, e você sabe disso. Mas se nessa oração você deseja que eu ore por você, pastor, ore por mim, que eu estava meio em cima do muro, mas através dessa palavra de Deus ao meu coração, eu estou firmado na rocha que é Jesus. Pastor, ore por mim, porque eu tinha dúvida a respeito da salvação, mas vi que na palavra de Deus no Apocalipse diz que sim, Ele virá para nos buscar. Então decida nesta noite em nome de Jesus, reconcilie-se com o Senhor, venha para Jesus. Alguém que deseja que eu ore por você, pela sua vida, pela sua reconciliação, pela sua restauração em Cristo Jesus, levante a sua mão que eu vou orar por você. Alguém esta noite quer tomar esse desejo? Deus te abençoe lá atrás. Pode deixar, Deus te abençoe também lá atrás. Deus te abençoe lá atrás também. Mais alguém? Eu vou orar por você sim. Não podemos ser mornos, ou somos quentes ou somos frios. E Deus está falando no seu coração. A igreja vai subir no arrebatamento do Senhor. Não fique para trás. Decida por Jesus nessa noite. Reconcilie-se com Jesus. Levante bem a sua mão, eu quero orar por você. Há mais alguém que deseja? Deus te abençoe. Mais alguém? Há mais alguém nessa noite? Vamos ficar de pé e vamos orar todos. Bondoso Deus, em nome de Jesus. Este é o presente que nós entregamos ao Senhor nessa noite. Corações que entendem a Tua palavra, ó Deus Espírito Santo. Corações que são convencidos e convertidos à Tua palavra, para reconciliar-se com o Senhor Jesus, para entregar suas vidas ao Senhor Jesus. Porque o mundo que nós estamos vendo, meu Deus do céu, é só o princípio. É o princípio das dores. Coisas piores virão, Senhor. Mas a Tua palavra promete que nós não estaremos aqui na grande tribulação. A igreja será arrebatada, porque esses corações confessam a Jesus Cristo, Filho de Deus. E esse é o presente que nós entregamos a Ti nesta noite. Vidas a Jesus, vidas reconciliadas com Jesus. Obrigado pelos 21 anos da primeira igreja batista aqui em São Conrado. É obra do Senhor, porque pertence ao Senhor. Não é obra de homens. Porque, como diz aqui a Tua palavra, a chave de Davi está nesta igreja. E a porta que o Senhor abriu nunca se fechará até a volta de Jesus, até o arrebatamento. Obrigado, Deus, pelas vidas que se decidem na Tua presença.
Obrigado, Deus, por essa festa que estamos fazendo, glorificando e adorando o Senhor. Que haja festa nos céus com os anjos celestiais, por almas que se arrependem, por vidas que se convertem. Amém. Assim nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos continuar com o quarteto adorando ao Senhor? Levante o rosto azul.